Falta um pedacinho do Opus número 1 para dar aquele clima para o tema rock e cerveja combinam? A gente já até respondeu, mas se combina, o que é isso? Independentemente da corrente de rock que você gosta. Tem o rock desde a época do Elvis Presley, tem o rock pauleiro, o rock pesado, o rock romântico. Tá cheio de rock por aí, depende da tua preferência. Nós estamos recebendo para o programa desta noite Rodney Cristófaro, que é proprietário da Rock and Beer, e estamos recebendo também o Jaime Pereira Filho, que é mestre cervejeiro. Vamos começar um pouquinho com o Rodney. Rodney, boa noite, obrigado por ter vindo. Obrigado. Prazer muito grande recebê-lo. Prazer é meu, mais uma vez estamos aqui. Ô Rodney, no primeiro bloco a gente costuma fofocar um pouco da vida das pessoas. Vamos lá. Aquilo que eu estava comentando com você, né? O programa tende a ser didático e um dos objetivos do programa é mostrar para as pessoas as mais variadas profissões, as mais variadas saídas na vida. Porque isso é que é bonito, né? Como você começou nesse segmento? O que você fazia antes? Ainda faço, né? Eu sou proprietário de uma agência de propaganda, atendo os meus clientes no dia a dia normal e sou um cara que vim da turma do vinho. Sempre fui muito apegado a saber as origens, o terroir do vinho, mas também sempre tomei minha cervejinha. E eu comecei a perceber que a cerveja, ele tinha esse negócio também da geografia, de onde que vem, do malte, do lúpulo, e comecei a me aprofundar, fazer alguns cursos de degustação. Depois eu fui fazer um curso de cervejeiro com o nosso amigo aqui. Beleza, né? com o Jaime. Que eu aprendi muita coisa, inclusive uma nova palavra, o beer obstetra. Então, na verdade, o Jaime é um grande beer obstetra, ele traz as pessoas para o mundo verdadeiro da cerveja. E foi basicamente nesse momento que eu me descobri para um mundo completamente novo. O Brasil, no ranking internacional, como você vê as nossas de produção cervejas? De cerveja. Qualidade, inclusive. O Brasil é um grande produtor de cerveja mainstream, né, que é a cerveja popular, que todo mundo conhece. E, basicamente, em apenas um estilo, que é derivado do Pilsen, né? As cervejas especiais, hoje, é uma coisa muito recente, e que vem ganhando um espaço cada vez maior. As pessoas estão descobrindo, porque na verdade é um novo mundo de sabores, né, que as populares deixam um pouco a desejar. Ela cumpre o papel do churrasco no final de semana, com os amigos, no futebol, mas o verdadeiro sabor ele está nessas cervejas especiais. Tem aquele cervejeiro que não quer nem saber da marca também, ele quer se injetar 1,5 litro. O objetivo é outro, né? É outro. E o Rock and Beer, tem quanto tempo? O Rock and Beer, a primeira unidade, ela foi fundada em dezembro, que é oriundo de um bloco de um programa que era aqui da casa, que era uma Malloy, que era de rock, que eu e o Jaime desenvolvemos uma associação, uma harmonização de algumas características da banda de rock com as características da cerveja, né? Então, nós plotávamos essas características para ver qual que é a cerveja, por exemplo, qual é a cerveja do Pink Floyd, mas assim, de forma bem empírica mesmo, né? Uma diversão. E daí nós começamos a ver que é um universo tão novo, que eu falei, vou me aprofundar mais e montei uma lojinha aí, basicamente especializada em cervejas rock. Muito bom. Jaime Pereira Filho, que é o mestre cervejeiro, obrigado por ter vindo, Jaime. E a sua aptidão pela maestria, digamos assim, nasceu quando? Nasci, se vocação veio de berço, a minha veio, né? Porque quando eu nasci, meu pai já trabalhava na antiga Antártica, né? Então eu me confundo toda a minha educação com cerveja, né? Eu fui o primeiro cara a ficar de fogo. Hoje nem politicamente correto é legal falar, mas o primeiro cara na escola da minha turma a ficar de fogo com uma cerveja feita por mim. Fui eu tinha 7 anos de idade, né? Já sabia fazer os fermentados. Por curiosidade ou você já... Meu pai fazia, eu ajudava, né? E eu comecei a aprender, né? Então, eu acho, até outro dia falou assim, como é que é saber tudo de cerveja? Eu falei assim, não sei, porque eu acho que eu já nasci sabendo, porque eu já confundo essa orientação que eu já tinha do meu pai desde pequenininho, né? A gente arrumava o caminhãozinho meu de madeira e ele fazendo a cerveja, né? E sou engenheiro, na verdade, mecânico, né? Trabalhei muito tempo na Petrobras, mas sou um mestre cervejeiro caseiro.
o cara que faz cerveja em casa. E é isso que eu ensino como se fosse um artesanato, né? Como se fosse um mosaico, fazer cerveja. A gente consegue fazer cervejas em casas a melhor do mundo. Porque você vai fazer com o álcool que você quer, com o amargor que você quer, com a cor que você quer, usando as melhores coisas do mundo, né? Como você perguntou da nossa indústria nacional, a qualidade, né? Muito boa. Ela ganha prêmio na Bélgica de pau e pau, porque o vinho você tem que usar matéria-prima local. Cerveja você consegue pensar do mundo as melhores matérias-primas. Os ingredientes, né? E nós temos uma água que é uma das melhores águas potáveis do mundo, né? Brasil, né? A água é um elemento muito importante. 90% de cerveja é água, né? É água, né? Por isso que ela é diurética. Ou não é tanto diurética. Ela consegue fazer você fazer mais xixi do que você consegue beber de líquido, né? Então você vai desidratando em função. Por isso que ela vai vinho arrancando e cerveja você tem que tomar com água. Nós trouxemos uma aqui de 12%, né? Que vale a uma graduação alcoólica de vinho. Agora, o painel está aberto, viu, Claro. Rodney? Podemos conversar entre vocês aí, está tudo bem. Eu só fico incentivando aqui. Na época do seu pai, não havia essa proliferação, de produtores, digamos assim, de cerveja. Então ele foi bem diferenciado para a época dele, né? O meu pai, sim, meu pai. E a dificuldade de comprar matéria-prima, né? Comprar malte, né? Há 10 anos atrás você teria dificuldade também. Foi uma explosão de 10 anos para cá. Mas ainda hoje existe uma dificuldade em alguns produtos, né? Mas está melhorando cada vez mas você consegue mais rápido. ter um leque de opção muito grande. Maltes, dos melhores maltes do mundo, você já tem importadores do Brasil, você compra por internet e te entrega em casa, né? Os lúpulos, né? Flores de lúpulo, você consegue da Alemanha, dos Estados Unidos, da Bélgica, República Tcheca, Eslovênia. Os fermentos da Bélgica, o próprio Canadá, são coisas de ponta. Então você consegue fazer no Brasil a melhor cerveja do mundo realmente, porque é aquela que você quer, né? Muita gente torce o nariz comigo que eu falo, não, vou ensinar você a fazer a melhor cerveja do mundo. Mas porque é a cerveja que o cara quer. Por exemplo, a melhor cerveja do mundo para mim pode ser diferente totalmente para você. É muito pessoal, né? Muito pessoal. E a gente está acostumado com cervejas que, desculpe, né? Eu trabalhei tanto tempo em Ambev, em Antártica, Skin Caió, mas não deveria nem ser chamado de cerveja, deveria estar no rótulo. Acervejado, né? Porque assim como tem o apresuntado, que não é presunto, tem o chocolate, que não é cerveja é uma boa ideia. Inclusive, teve o Festival da Cerveja agora, terminou domingo. Agora. Blumenau. E o pessoal lá meio que fazendo um movimento que, tudo bem, é uma indústria pequena, mas o papo que saiu, vamos falar que a cerveja especial é somente cerveja. E os diversos seriam misto de cerveja, pela mistura que é feita, não tem a pureza que uma cerveja especial tem. Então se mudaria a nomenclatura. Cerveja o que é? É a cerveja feita com água, malte e lúpulo, e quando tem temperos para melhorar, né? Para melhorar a cerveja. Água, malte e lúpulo, é isso? Isso. Seria água, a trilogia. Malte, e fermento, né? E o fermento. Essa é a lei de pureza alemã. Na Alemanha você só pode usar é uma lei que já existe há 500 anos, hoje é mais ética do que lei, né? Mas a lei de pureza alemã significa que só pode usar esses 4. Água, malte, lúpulo e fermento. Você me trouxe aqui um livro, Entre Umas e Todas, né? Isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Essa foi exatamente a aula que virou livro, né? De tanta gente ensinar, foram 4.000 pessoas que nós fomos o pioneiro nessa nova fase de ensinar a fazer cerveja, né? Existia um alemão, que eu nem recordo o nome dele, que dava essa aula há uns 30 anos atrás, né? Meu pai sim conhecia ele, eu não cheguei a conhecê-lo pessoalmente. Mas e aquela época a dificuldade de se arrumar matéria-prima era muito grande. Hoje você entra nos sites de fazer cerveja em casa, o que você tem de opções de equipamento e matéria-prima, você até se assusta. Tem até uma relação na última página dos sites que vendem essas coisas. Então é uma opção muito grande. E nós fomos pioneiros a dar esse curso aqui em São Paulo. Você vê, em Campinas já estava na nossa frente, que já existia esse curso há mais de 5 anos antes de começar daqui em São Paulo. Rio Grande do Sul, então, estava na nossa frente muito mais do que Blumenau. O sul do país tem, em função dos olhos azuis, lá, essa cultura dos alemães, europeus, né? Estão bem mais desenvolvidos que a gente. A cerveja chega a ser um alimento? Ela é um alimento. Alimento líquido, né? É o alimento mais complexo líquido, né? Do mundo, é o alimento mais nobre. Na Europa nem é taxada por ser alimento, né?
E na Rússia, só há 2 anos que é considerada alcoólica, né? Não era nem alcoólica uma cerveja, né? As crianças podiam beber na Rússia até 2 anos atrás. E antigamente tinha aquela coisa de pessoas morrerem em função de tomar água. Na Idade Média, sim. Né? A cerveja salvou a humanidade por diversas vezes, né? Porque a água matava, porque estava contaminada. E a cerveja não. Então, a população como um todo, a criança desmamava, já tinha que tomar cerveja, porque senão morria. Era só ferver a água, mas não se tinha conhecimento que a bactéria estava ali na água, né? E a cerveja automaticamente era fervida. Então, quem tomava cerveja não ficava doente. Quer dizer que ela tem essas variáveis na composição, de acordo com a cultura do país, né? De acordo com o gosto da própria pessoa, né? E também com a parte de tempo e temperatura, né? Condições atmosféricas. Os países mais frios, não é? Acho que o teor alcoólico da cerveja pode ser bem maior, não é? Que ela vai cair melhor, é isso? Isso aí, mas amarga também, né? O amargor também, talvez. Se você São pegar o Brasil, corpo, né? Se pegar o Brasil, por exemplo, marcas comerciais, se você pegar Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, são totalmente diferentes, né? A do Sul é muito mais, um pouquinho mais alcoólica, um pouquinho mais amarga, um pouquinho mais encorpada, e as do Norte justamente é o contrário nessas variáveis, né? Menos álcool. Agora, o tema do nosso programa é essa questão do rock e cerveja, que é uma combinação realmente muito legal, né? Eu andei fazendo um levantamento e eu até desconhecia que cada conjunto tem as suas cervejas, né? Fiz um levantamento aqui do Pearl Jam, Deep Purple, Rush, Kiss, AC/DC, Iron Maiden. Então eles foram buscar no teor alcoólico, não é? O 666, 0,66% de álcool, não é? Que é inclusive acho que o número do Boeing deles lá, não é? Então é um pessoal muito concentrado, são verdadeiros empresários, né? Então quem pensa que esses caras tudo loucão é tudo grupo, não é? Eles estão representando e são empresários também desse mundo da cervejaria, né? O próprio Trooper que você citou do Iron Maiden é um exemplo clássico disso daí. A própria banda tinha uma preocupação de conversar, já existia um interesse de várias cervejarias, isso falando do estilo inglês, né, de se produzir uma cerveja para o Iron Maiden. E o cabeça da banda, o Bruce Dickinson, que é o vocalista, ele tem uma visão sempre muito empresarial das coisas. Ele queria trabalhar com uma cervejaria que produzisse sempre em larga escala e que pudesse realmente atender a demanda dos fãs da banda, né? Porque tem duas coisas muito interessantes com relação, no caso da cerveja do Iron Maiden. No caso do Brasil, que ainda é um país que está descobrindo ainda cervejas especiais, o fato de uma banda popular como o Iron Maiden lançar uma cerveja, ela vai angariar novos adeptos, né, dessa cerveja especial, para conhecer outras cervejas especiais. E cada conjunto lança com uma característica na composição, é isso? É isso aí. Dessas que você falou, se não me engano, você falou do Pearl Jam. Falei do Deep Purple, Rush, Kiss, AC/DC, Iron Maiden. Tem ainda os Blues Etílicos, isso. Né? E o Nenhum de Nós, Sepultura também, que lançou. É isso aí. Uma Vaz, né? Raimundos também. Raimundos. Tem mais outras. Também. Agora na verdade virou um boom isso aí. O Angra lançou, o próprio Velhas Virgens, já há muito tempo, o próprio baixista da banda, ele que fez a receita, desenvolveu. Bruce Dickinson, né? Lançaram o Iron Maiden, The Trooper Ale, no estilo inglês, né? E isso está trazendo muitas pessoas a conhecer outros tipos de cerveja. Dessas daí, somente a AC/DC, a Trooper, que é do Iron Maiden, a Blues Etílico, que você falou, a Sepultura, que tem no Brasil. As outras ainda não tem importação. É interessante, porque é um mercado que movimenta milhões, né, Jaime? Bilhões, sem né? dúvida. É uma coisa muito louca, né? O fã da banda vai querer experimentar a banda que está relacionada com... a cerveja que está relacionada com a banda de sua preferência, né? Mas todo nosso tudo começou quando eu fiz 2 cervejas uma vez, irmãs gêmeas, e dividi-me em 2 fermentadores, porque a cerveja é um produto vivo, né? Recebe até a proteção dos deuses, né? Desde que ela não seja pasteurizada, ela é um produto vivo. E durante a fermentação, deixamos parte dela ouvindo durante 7 dias rock e outras 7 dias música clássica. Essas cervejas deram cervejas totalmente diferentes.
ela foi sensibilizada pela música durante a fermentação, a transformação dos açúcares em álcool. A vibração alterou a cerveja. E existem outros estudos científicos mostrando a sensibilidade dela com a luz, né? Tornando pela metade do tempo de fermentação, ou seja, a fermentação sendo acelerada pela iluminação, pela fotossensibilidade. Tem até um estudo nos LEDs hoje em dia para acelerar isso daí. Então hoje você dobra uma fábrica, a potência de uma fábrica, a litragem, a capacidade, só com iluminação. E você é capaz de, e vai haver muitos estudos científicos sobre isso, capaz de mudar a qualidade em função de que música ela está sendo sensibilizada. Agora, a produção em larga escala, né? Você que já trabalhou, né, em grandes empresas, e a escala menor, feita com mais caseiro, cuidado, né? Caseiro, isso aqui. Quem ganha nessa competição? Ganha em qualidade? Em qualidade. Em qualidade é a microcervejaria, sem dúvida. Você não tem como... as grandes fábricas, ela não tem como primar a qualidade de uma microcervejaria, né? Mesmo pelo tipo, né? São altas fermentações e baixas, né? Então as grandes fábricas procuram a baixa fermentação em função de ser temperaturas de fermentação mais baixas, então uma série de vantagens sobre a própria esterilização e sanitização. Quando você trabalha com altas fermentações, você está mais sujeito a contaminações, então é muito mais cuidado. Então tem cerveja que nem dá para fazer em grande escala como uma cerveja nobre, não dá para fazer uma produção como faz as Pilsen, né? Malambic depende do clima, do tempo, daquele ventinho que vai passar aquele... Você pega na Europa como toda a Alemanha, uma líder de mercado lá tem 3% do mercado, ou seja, são microfábricas fazendo a coisa localmente. Sem falar que cada vilinha tem a sua cervejaria, uma coisa então, que... Quem sabe um dia vamos evoluir para isso. Isso que eu ia dizer, grande ideia tua, porque faltam casas, né? Morei um pouco fora durante alguns anos, né? E a gente vê dezenas de casas, né? Especializadas, né? Que fazem na tua frente ali, pelo menos o maquinário está todo ali, um clima gostoso, um ambiente maravilhoso, né? Alegria, a cerveja traz alegria. É sinônimo. Uma coisa, só não pode exagerar. Né? Que nem eu vi uma cerveja aqui, que a gente vai começar a falar sobre o teor alcoólico, uma tal de Kolsch Mystery of Beer, tem 70% de álcool. É álcool para bedel, não, Jaime? É até proibido de entrar no Brasil, a legislação nossa permite até 55% de álcool, né? Tanto que o absinto lá fora, que tinha 70%, teve que reduzir essa quantidade de álcool para poder entrar no Brasil. Nosso limite é quanto? 55%. 55%? Nenhuma bebida pode ser maior do que isso para consumo. 55%. E essa provavelmente é aquela que congela. Congela. Aí tiram então, existem já fermentos ninja, né, que já conseguem uma graduação de 20%, 30%, às vezes até 40%. E a partir daí, então, se congela a água, o álcool não congela, se tira a água e aumenta a concentração relativa de álcool. É a história da civilização pela ótica das cervejas. Explica um pouco pra gente aí, Rodney, Jaime, fiquem à vontade aí. Tem até aquele filme, né? Como a cerveja salvou o mundo. Isso. Como a cerveja salvou o mundo. Toda a evolução da civilização humana se baseou na cerveja, né? Até então, até existia cerveja que foi, por acaso, é uma coisa natural, né? Aconteceu por acaso. Nós éramos homens da caverna, 6.000 anos antes de Cristo, sumérios e babilônios. E nômades, né? Nômades, não tínhamos família, não tínhamos... tinha sogra, não tinha nada. Não tinha nada disso, não tinha construção, não tinha agricultura. Existia a caça, existia o fogo, existia a colheita silvestre, não que tivesse plantado, né? A prostituição já existia, né? E as cavernas, né? Existia o porrete, existia a lança. É isso que existe. Então a escrita veio depois da cerveja, a roda veio depois da cerveja, as leis vieram depois da cerveja, né? O Código de Hammurabi, a primeira lei do mundo, 1750, tudo nessa linha do tempo aí, né? O beijo na boca, né? Aconteceu 3.000 anos depois de ter inventado a cerveja, né? E depois da quarta cerveja tomada, é isso? Claro, e naquele tempo não tinha ainda dentista, não tinha escova de dente, nada disso, né? Era pior, funcionava melhor a cerveja. Tem dinossauro entalado aqui há 6 meses, como é que faz? Isso aí. Então, a medicina moderna é toda lastreada nos estudos de cerveja, né? Por exemplo... A pasteurização. A pasteurização. Muita gente associa que foi uma encomenda da indústria
do leite. E não, foi uma encomenda da indústria de cerveja A primeira... para O conservação. que significa esse processo para o nosso amigo telespectador? Pasteurização, o Pasteur, o grande lance, a grande descoberta de Pasteur foi descobrir que a cerveja era um produto vivo. Ou seja, o que estragava a cerveja era a bactéria. Ele conseguiu ver a bactéria estragando a cerveja. E ele descobriu que ela era viva, então falou assim, pô, se essa bactéria consegue fazer a cerveja ficar doente, é isso que faz as pessoas ficarem doentes. E isso que ele descobriu. Então a pasteurização matava as bactérias, mas também matava a cerveja e Ela deixava de evoluir, né? de evoluir, né? E aí começou os médicos não lavavam a mão, por exemplo, saía de Uma cirurgia, um acidente de uma pessoa que morreu e ia fazer o parto de uma criança sem lavar a mão, né? Você imagina como era o nível, porque não se tinha ideia da bactéria. Foi descoberto estudando cerveja. Onde as patologias se proliferavam de uma maneira assustadora. Claro. Então a cerveja foi o primeiro antibiótico do mundo, ela foi a primeira anestesia do mundo. Ela tem tudo a ver com toda a evolução. A própria produção em série, que se associa muito a carros, né, com Henry Ford, não, foi cerveja primeiro. Não a fabricação, mas a fabricação das garrafas, né, cara? Então se não fosse cerveja, nós estávamos morando aí em cavernas. O Rock and Beer, tem muito rock lá? Tem bastante. Dessas que você citou, a própria Trooper, né, até um carro-chefe, né, o fã do Iron Maiden é um fã já bem apaixonado, então por si só ela já se vende. A própria AC/DC, bandas nacionais, hoje o interior de São Paulo está pipocando várias boas micro-cervejarias. Nós temos a Bamber em Votorantim, que de lá sai a do Sepultura, a própria Calibre, que é do Paralamas do Sucesso, a própria Raimundos, também vem da mesma cervejaria, tem a Dortmund de Serra Negra, que tem a Matanza, tem a Titãs agora, que foi lançado final de 2013, né? Foi uma das mais modernas, né? Agora, essas cervejarias são de propriedade dos conjuntos ou eles são não, só... Não. Normalmente existe algum caso que a própria banda tem muito envolvimento já com a cultura cervejeira, que é o caso dos Velhas Virgens, né? Todas as músicas, bagunça, festa, é cerveja, e eles desenvolveram a própria receita e lançaram a cerveja deles. Mas eles meio que locam, né, uma cervejaria para produzir o lote deles. Puxa, a gente desconhecia, né? Todo esse mundo, todo esse bastidor específico da cerveja em relação ao rock, né? Então, rock e cerveja, para lá que combina. Tem tudo a ver. Nós encontramos no ano passado, na feira no Brasil Brau, né, que é Feira Internacional da Tecnologia Cervejeira, encontramos o Marcelo, que é o proprietário, o mestre cervejeiro da Colorado, e ele falou uma coisa muito legal para a gente, né? O carnaval, o samba são as populares. A cerveja especial é rock and roll. Isso da boca dele, né? Isso foi dito na feira. Aonde se faz a melhor cerveja fora do Brasil? É na Irlanda mesmo? Ou nada a ver? Depende da sua preferência, né? Existem escolas cervejeiras, né? Tem a inglesa, você tem a própria alemã, você tem a belga, que é onde eles são os experimentadores, né? Tudo que você possa imaginar para enfiar dentro de uma cerveja, esses caras colocam lá. E acho que é um consenso meio comum hoje que a escola americana é o que faz mais experimentos e aproveitam tudo de bom que tem no mundo e fazem algumas experimentações lá que resultam em cervejas... As americanas? As americanas, é engraçado, minha eu opinião. tinha uma ideia, se propagava até muito pouco tempo a respeito da cerveja americana, né? Meio na breguice do norte-americano em relação à cerveja, inclusive na maneira de tomar, no próprio gargalo, essa coisa toda. Mas isso é cervejas populares, né? Mas cervejas nobres... Nós estamos excluindo esse mundo pop, então. O grande ressurgimento dessa coisa do culto à cerveja especial, da cerveja e do próprio cervejeiro caseiro se dá muito pelo movimento americano, né? Hoje é uma explosão de várias microcervejarias, o mercado de cervejeiro caseiro é muito grande nos Estados Unidos e é uma coisa meio que nós estamos vendo de bem menor escala
começar a acontecer E no o que os Brasil. Estados Unidos faz industrialmente, nós fazemos domesticamente, né? Pega o que tem de melhor a cada escola do mundo, a Isso belga, a aí. alemã e a inglesa, e reunimos, e fazemos a cerveja mais cara do mundo também, né? Quando você prioriza tudo, né? Eu estou É. procurando o bercinho que você falou que está no livro. O versinho, eu falei uma fotografia na última Isso, mas na última aqui... na capa mesmo. Aqui? Aí está o meu berço, fotografia do Que meu é o que berço. você está com o pé em cima, O pé em né? cima. É uma caixa de madeira, né? É uma caixa Aqui. de madeira de cerveja. Vamos dar uma mostrada? Explica para nós, então, Jaime. Isso era comum, né? Eu nasci em 1951, né? Era comum funcionários de Brahma e Antártica, que eram funcionários de cervejarias grandes, na época só tinha as duas no Brasil, e esses funcionários, quando a mulher engravidavam, eles já se preocupavam em arrumar uma caixa de madeira, naquele tempo todas as caixas eram todas de madeira, se preocupavam em comprar uma caixa de madeira com uma caixa bem conservadinha, nova, que seria o filho, seria o berço do filho, né? Então todos os meus amigos aí que eram uma firma muito grande, que nasceram na mesma época, foi um berço como o meu, né? Assim como as mamadeira também, aquele guaranazinho caçula, né? Com uma borracha que vendia na farmácia e era mamadeira automaticamente, né? Todos funcionaram, tanto de Brahma quanto de Antártica. E depois fundaram, se fundiram e formaram a Ambev, né, cara? Essa gigante do mundo, que hoje Maior até do mundo, Budweiser. Maior, pela Maior união, do mundo. né? A união faz a força mesmo, né? Ô, Rodney, você trouxe esse quadro explicativo aí, o que nós podemos mostrar para os nossos amigos de casa? Quem vai explicar, o Rodney ou o Jaime? Na verdade, em conjunto, né? Ele conjunto, fala da né? cerveja, eu falo do... A grande sacada, nós ganhamos um prêmio, né? O Rodney Você podia trouxe, falar. não? Tá na minha mochila. Ah, tá. Nós ganhamos um prêmio na feira Internacional, a Brasil Brau. Tivemos em segundo lugar, eram 3 prêmios de Cultura cervejeira, né? nós tivemos em segundo lugar, com muito E orgulho. era né? uma banca formada por pessoas do Brasil, pessoas da Alemanha, pessoas do Canadá. E a nossa ideia com relação a essa harmonização de rock com cerveja ganhou, ficamos em E é uma segundo coisa lugar. muito simples, né, Darcy? Porque a própria jurada falou para nós, é uma coisa Tão óbvia. óbvia, mas só que ninguém tinha pensado antes. Né? Nós pegamos 5 forças, Fecha bem no quadro, viu, Nil? Fecha mais um nós pegamos as 5 forças essenciais, fundamentais e independentes da cerveja, que são álcool, amargor, cor, E alquimia. corpo e a alquimia, né? E linkamos com 5 forças também essenciais, fundamentais e independentes do rock, que Que é ó, a batida pouco. por Olha lá, minuto. álcool, corpo. da O álcool cerveja, com a batida por minuto. o álcool relacionando com a batida por minuto, O corpo com o peso da banda. Né? O amargor ali, a alquimia com o o efeito. amargor com a dinâmica, né? O efeito, na verdade, é tudo aquilo que a banda apronta fora a música. E na São- cerveja é a mesma coisa, por exemplo, essa rolha de cortiça é um efeito, é uma alquimia. É o que a banda apronta e o que a cervejaria apronta também com O rótulo, Com a cerveja. a criatividade do rótulo, o próprio copo, né? a técnica da banda. Então, só para entender ali, a técnica está linkada com a cor da cerveja. Isso. Se é uma banda de punk rock, são os 3 acordes básicos lá, a técnica vai ficar um pouquinho abaixo daquilo que a gente imagina, então vai ser uma cerveja clarinha. Então a brincadeira qual que é? É plotar ali uma imagem, né, que daria pentagrama. o desafio para o Jaime buscar uma cerveja que tinha mais ou menos as mesmas características que a banda. Tá. Eu O não achei, universo, né? nessa minha pesquisa aí, desculpe cortá-lo, Jaime, os Rolling Stones, eles não lançaram? Ficaria interessante, né? Não, Mas não tenho. Você podia lançar a RB, né? Tenho, Mas poderia ser Rhythm and Blues também, né? tem uma cervejaria do sul de Minas que ela está produzindo agora algumas cervejas com nomes de músicas famosas. Inclusive no quiosque nós temos lá Kashmir, que é do Led Zeppelin, e a do Sex Pistols, God Save the Queen, que são os 2 estilos de cerveja, se não me engano, uma é a Porter e outra uma India Pale Ale. Então ele está lançando aos poucos algumas cervejas com... Também acredito que algum problema de royalty, de repente não pode lançar uma cerveja de um Rolling claro, Stones, né? Mas ele se pegou com essa coisa de nome de banda e está lançando algumas cervejas E essa assim. tua camiseta, Rodney, qual é a mensagem? Fecha na camiseta mensagem. do Rodney. Vai dar polêmica, hein? Vai dar polêmica? Vai. Mas dá para explicar ou não? Dá. Vamos lá, então. Corn, I like in my food, not in my beer. Eu gosto no meu pé,
mas não na minha cerveja, é isso? Não, na minha comida. Na minha comida, desculpa. Eu gosto da minha comida, não na minha cerveja. É porque a maioria das cervejas aí, né, Jaiminho? A brasileira, né? As populares brasileiras levam muito milho, né, cara? Muito milho para baratear a produção. E uma cerveja nobre não poderia ter milho, né? Ué, interessante. A maioria. Então vocês definem uma hierarquia social no mundo dos cervejeiros, digamos assim. O mundo pop, né, que fica e se contenta. O próprio mercado utiliza o termo mainstream. A nossa categoria mainstream, que são as cervejas populares, e a categoria premium, que é uma cerveja um pouco mais elitizada. É aquele que eu disse que tanto faz a marca de cerveja, ele pode ter até uma certa preferenciazinha, né? Mas ele com seus iguais consomem de qualquer forma, é isso? De qualquer forma não, é como, Dércio, imagina um mineirinho que está acostumado com o queijinho de Minas a vida inteira e aí você mostra para ele, vamos experimentar esse aqui que é o gorgonzola. Ele vai detestar aquilo ali. Custa 50 vezes mais caro do que esse daqui. Então ele precisa se... Tem uma acidez, de repente, diferente. Ele tem que se evoluir para comer. Qualquer pessoa acostumada com essas populares vai detestar isso daqui que nós vamos... E custa... Essa qual que é, Jaime? Essa é uma belga para você conhecer, Malheur, com 12% de... Vamos fechar? 12% de graduação alcoólica. Uma cerveja viva, não pasteurizada, uma cerveja que dura anos. A procedência dela é? Belga. E não filtrada e não pasteurizada. É o que tem de melhor na minha concepção. Né? Às vezes o mercado, o consumidor interpreta que filtrada é melhor. E no caso da cerveja especial, ao contrário, né? Como tudo, né? Se você filtrar, você vai tirar coisas ruins e vai tirar coisa boa também. Então cuida para não precisar filtrar. Esse é o caro. Não tem nada para tirar de ruim, assim você não tira nada de bom. Não tem filtro que só tira coisas boas. Porque você sabe que o processo de produção foi adequado, então você pode deixar coisa que vai agregar mais sabor. Como a pasteurização, ela vai matar as bactérias, que são coisas ruins, mas vai matar também o fermento, que é uma coisa boa. Então cuida para não ter bactéria, para deixar o nosso fermento vivo o tempo todo. Esse é o pensamento. Porque se ele está vivo, a cerveja está evoluindo. Tem até uma história boa para você contar, né, Jaime? Qual? Daquela dos 6 anos da cerveja que você produziu. Qual? Aquela do? É que o Rodney gosta de contar os meus cases que não deram certo, né? Então vamos fazer um intervalo, na volta você conta? Você conta e depois nós vamos falar também um pouco da água que é usada, não é? Porque nem todo lugar do mundo tem água boa, não é? E quem garante a procedência dessa água também, não é? Se tem alguma fiscalização, isso e aquilo. Jaime, você ia começar a contar um caos aí, como é que é o negócio? Eu gosto de contar os cases de insucesso que eu tive, né? Mas é interessante, Mas é legal. Eu, como cervejeiro, tenho muito orgulho de contar essa história, mas como cientista eu tenho um pouco de vergonha, né? Porque eu ia ser o primeiro cara do mundo eu fabriquei uma cerveja. Nós temos diversos gargalos. É um relato empírico isso, hein? Um relato empírico. É muito legal. Nós estamos gatinhando nessa coisa de cerveja doméstica, né? Mas, teoricamente, uma cerveja ela tem diversos gargalos de duração, ou seja, quanto mais álcool ela tiver, mais ela vai durar. Quanto mais amargo tiver, que é um protetor natural, o lúpulo, né, um antibiótico, mais ela vai durar. Quanto mais o casco for âmbar do que verde, mais vai durar. Quanto mais rolha de cortiça, são diversos gargalos. E eu fiz 12 cervejas, maximizando todos os gargalos. Teoricamente era para chegar em 12 anos de vida. E eu ia criar um gráfico que ninguém tinha criado ainda, né? Quanto tempo ela ia ficar evoluindo? A gente experimentava uma garrafa a cada ano, e ela vinha crescendo. Existe uma comissão formada de 12 elementos também, e o cara tinha que ser fera, né? Porque ele tinha que jogar. Depois de um ano, falar assim, nossa, essa cerveja melhorou, né? 12 e nós estávamos indo bem até o 6º ano, na metade do experimento, e perdemos todo o experimento, né? Porque nós ficamos de fogo e bebemos tudo que faltava, entendeu, cara? E começamos a fazer de novo, estamos exatamente onde paramos. Então é trancado as 7 chaves, essas 6 que faltam, né? Mas nós vamos ter uma ideia dessas cervejas com gargalo, com uma previsão, maximizando todos os gargalos, até quando ela vai evoluir e que hora que ela para e que hora que ela começa a declinar. E um experimento desse demora 12 anos para você fazer. Né? Puxa vida. Antes de falarmos da qualidade das águas, né, que são usadas, eu estou aqui com um Colorful Beers, né, que é um bar, são barras, né? Barras é uma escala de cor de cerveja, né? Desde as amarelinhas até as pretas. Isso é um lançamento que foi feito a semana passada aqui no Brasil. Nil,
Fechado. Interessante. É que nem aquela escolha de cores, né? Isso, só que é cor de cerveja aí, né? Cor de cerveja. Eu uso até para medir como eu estou bronzeando no sol, né? E essa variação determina o quê, o Jaime? O tipo de malte que você vai utilizar, a coloração do próprio malte. Mas a coloração também influi no aroma e no sabor da cerveja, né? Quanto às vezes mais escuras for a cerveja, mais aroma e sabor de chocolate e café você vai ter na cerveja. E ela é escura por quê? Porque o malte é mais torrado. A primeira cerveja clara do mundo foi feita em 1750, porque os maltes teriam que passar pelo forno para haver um secamento. E eles não conseguiam secá-la, essa semente, sem torrá-la. E só dava cervejas não tinha o controle pretas, da torra, né? Então isso o daí inglês você foi o gira primeiro cara que em 1750 depois de Cristo fez uma cerveja que não fosse escura, era ruiva, né? que é a Pale Ale, Que é né? a Pale Ale. Nós gravamos até outro dia um programa sobre a Santa Ceia, né? Jesus Cristo, e todas as religiões colocam a Santa Ceia como Jesus tomando cerveja, né? E não vinho, porque a região onde Jesus peregrinou é sempre cerveja, né? Não tinha uva, né? Não tinha produtores e nem importadores de vinho. E a tradução do aramaico é água forte. água forte. Água forte. Água forte. Né? E as religiões, a única religião que é da Europa e traduz como vinho é a católica, né? Os restantes traduzem como cerveja. Agora, quando vocês falam de cerveja escura, você está falando, por exemplo, de Malzibir, de Caracol, ou nada a ver? Não, a cerveja, a Malzibir era impossível fabricá-la sem ter a pasteurização, né? Que é uma coisa de 300 anos, né? Porque o fermento teria que entrar e transformar todo o açúcar em álcool e CO2, em gás carbônico. Então, a Malzibir só existe, essa cerveja super doce, em função da pasteurização, que mata o fermento e não deixa mais... E por que era tão super doce e tão escura? Na verdade é uma Malzbier, que me perdoe os fabricantes, né? Mas Malzbier na Alemanha nem é considerado cerveja, né? Ou seja, são restos de tanques de cerveja e se põe muito caramelo para ficar doce e pasteuriza em seguida. Então é um óleo diesel aí do... E aí ninguém consegue, porque é como um vinho doce, né? O vinho doce não é o melhor vinho, né? Ele é mais fácil de beber, mas não é o melhor vinho. Assim como tem a Malzbier, então seria uma cerveja de pouca qualidade. Tem as portas. E aí ninguém quer tomar, então você tem que inventar que faz bem para mulher grávida, que dá leite, essas coisas. Tudo mito, né? São os mitos, né? Não tem o mínimo embasamento isso daí, então. Claro, quando eu nasci, a Antártica mandava na maternidade um comunicado dando os parabéns e falando que a Malzbier ia ajudar a mãe a ter leite, né, cara? Que não tem nenhum fundamento. Vamos falar das águas, então. Não é? Que aí é primordial a qualidade da água. Então, a água também é muito mito, né? E está caindo esses mitos, né? Antigamente falava Brahma de Agudo muito melhor que a Brahma de Jacareí, não tem nada a ver. A Antártica de Ribeirão Preto é melhor que a Antártica daqui da Moca. Eu tive até uma discussão recentemente que eu contei para você com um cliente lá da agência, de que ele saía de Campinas para comprar em Agudos a Brahma, em função da água. E a gente conversando, a gente sabe que isso daí hoje em dia não tem nada a ver, né? Hoje já existe bastante documentário mostrando que as fábricas de cerveja, essas grandes fábricas de cerveja, tiram água de rio, tratam ela diferentemente para dar a mesma entrada de máquina. Ou seja, esse século todo passado se corrige água para onde se quiser, entendeu? Se fica mais barato tratar uma água do Rio Tietê para fazer uma cerveja do que tratar a água de Campo de Jordão, que é uma água rica em sais minerais, mais limpa, mas rica em sais minerais. Então, todas as cervejarias do mundo têm a mesma água. Ou seja, são águas de rios diferentes, tratadas diferentemente para dar a mesma entrada de máquina. Agora, nós, cervejeiros caseiros, nós precisamos ter uma baita de uma água, né, cara? Com pH certinho, porque nós não temos essa estação de tratamento de água. E também não podemos contaminar a nossa cerveja, né? O chopp é primo, parente, amigo, conhecido, vizinho? O chopp é uma unidade de medida, né? É um copo que existe na Alemanha, Na Alemanha, né? É de 300 ml. De 300 ml. A legislação... De cerveja? De cerveja. Então, a legislação... O Rodney não entende nada dessa parte.
O Rodney tem uma característica Agora- muito agora legal. tá Ele virando- fala tá virando besteira de programa. cerveja com uma propriedade que se você não tiver preparado, você engole, né, Você cara? fica engolindo. É isso aí. Então, ao chopp é o seguinte, a legislação brasileira fala, se você pasteurizar a cerveja, se você faz a cerveja e pasteuriza, é cerveja. A cerveja é obrigada a ser pasteurizada aqui no Brasil. E se você não pasteuriza, você tem o chopp. Mas isso é uma legislação somente brasileira. Na Europa como um todo, ou você pasteuriza ou não, ou você tem no barril, na garrafa, é tudo cerveja. Mas o chopp saiu da onde? A palavra chopp desse copo que ele fala. Tá vendo? Chopp é a Muita medida, propriedade. então. Isso. Mas Assim aí como tá o quê? Na pressão que sai? Ele é... Isso, na Inglaterra, na É Europa draft, como né? um todo, se fala draft beer, né? Draft Tradução beer. ao pé da Tá. letra, uma cerveja de pressão. Grosseiramente falando, cerveja de torneira. O estilo draft beer, ou seja, uma cerveja que foi engarrafada, mas ele tem o estilo daquela cerveja de chopp que passa pelo barril, mais gaseificada. E o teor alcoólico do chopp? Mesmo, é o mesmo produto. Mesma coisa, Na hora de mesmo sair, ou entra aí sai numa canalização pronta a cerveja. Ou vai pra entra- garrafa ou vai pro barril. Isso, aí se for na garrafa pasteuriza, se Pasteuriza. for pro chopp não pasteuriza. E tem uma vida muito mais curta o chopp, né? 6 dias O mesmo contra teor 6 alcoólico, mesmo tudo, então. Igual, É mesmo engraçado, produto. a impressão que você tem é que o chopp é mais leve, né? Porque não passa pelo esse cozimento, né? A pasteurização nada mais é do que um cozimento. Eleva a perto de 90 graus choque Celsius, que é térmico quase lá, um né? choque térmico, e resfria rapidamente. Isso muda totalmente a leveza do produto, né? Agora, o degustar, né, com parcimônia, né, uma palavra nova, tem algum recado para dar para quem exagera, né, além do que a esposa deve falar, né, os amigos criticarem, né? Como você ser um apreciador de cerveja, não é, sem colocar em risco, não é? Primeiro, dirigir, nem estou falando disso, estou falando de vexame em família, né? Não, o próprio... Você começar a tomar uma cerveja especial, primeiro, tem a questão financeira que é uma cerveja bem mais cara. Alguns vão falar, pô, então eu vou comprar da outra, mas tudo bem. A cerveja especial tem até um movimento chamado beba menos e beba melhor. Porque você vai pegar uma cerveja, por exemplo, de 12% de graduação alcoólica, equivale o quê? Umas 4, 5 latinhas da popular, né? Então tem isso de você descobrir um sabor diferenciado, porque existe no Brasil a cultura da Pilsen, que é aquela clarinha, refrescante, mas você tem cervejas adocicadas, tem a Barley Wine, que é um vinho de cevada, tem cervejas extremamente com especiarias, com sabores diferentes. E muitos amargas sempre, E né? muitos amargas. Tem as India Pale Ale, que tem um negócio que pega mesmo, amarra até a boca. Então tem toda essa descoberta que vai custar um pouco mais. E também você não vai tomar 3, 4 garrafas da mesma cerveja no mesmo dia. Então tem muito essa coisa que lembra muito o vinho, do lance do terroir, e você fazer essa experimentação, que é uma graça do negócio também. Descobrir qual que é a sua cerveja preferida, qual que é a sua escola preferida, qual que é o sabor, a linhagem, esse tem um malte mais tostado, esse tem um malte mais caramelo, esse tem um lúpulo mais floral. Então isso tudo E esse é o segredo de mais fazer legal. cerveja em casa, né? Você não vai, você vai morrer faltando muita cerveja que você gostaria de fazer e não conseguiu fazer. Qual é a sua cerveja preferida, Jaime? Eu tenho que fazer, eu sou uma pessoa muito delicada, porque eu tenho sempre à minha disposição 300 opções, então é muito difícil escolher. Então eu tenho que fazer 5 perguntas e talvez tenha que fazer a sexta, né? Eu tenho que perguntar que estação que nós estamos. Eu tenho que perguntar quem vai pagar, eu ou você. Tá. Eu tenho que perguntar... São perguntas periféricas que determinam o seu gosto. Isso, então vou tirando até que chego numa, né? De 300. Então tem que saber se é almoço é janta, se é comida Tem que francesa. tirar as variáveis, Se é. é uma feijoada, se é minha mulher que vai estar comigo. Se eu vou ser... E a última pergunta é, eu vou ser observado tomando essa cerveja ou não? Vou estar tomando sozinho. E se eu vou ser observado, eu tenho que saber se eu quero impressionar essas pessoas, né? Porque se eu E quiser você, impressionar... Rodney? Como já tive que fazer, impressionar executivos de uma grande multinacional aí da América do Sul, eu abri uma cerveja como essa daqui, só que era holandesa, era uma trapista, feita por Frei, trapista da Igreja Católica holandesa, aberta com sábio, que eu até trouxe o sábio para abrir essa daqui também, e vinha a cavalo vestido de zorro. O cara nunca vai uma vez esquecer essa cena, entendeu? Como Napoleão fazia nas suas batalhas quando... Você vai abrir já, você está indo no sábado, já, então. isso. Rodney, a sua, rápido, que nós estamos Eu quase em gosto cima. da escola inglesa.
Eu sou suspeito para falar. Eu gosto baixa carbonatação, um pouquinho mais torrado. Mas se ele for comer uma comida francesa, por exemplo, vai parecer que ele está comendo isopor, né? Porque vai depende matar. com a comida, né? Isso. Tem a harmonização que você faz assim como o vinho. Jaime, vamos abrir então? Vamos. Então, A atenção, que última vez rufem que eu os abri ao tambores vivo também. foi 5 tentativas, hein? Beleza, deixa eu só localizar mais uma rufada. Mais uma rufada. Vamos lá? Opa! Valeu! Abriu! Saúde, saúde, saúde. Saúde. Olha aí que beleza, hein? Talvez você consegue achar o rolho aí, Verinha. Gente, eu queria agradecer muitíssimo ao Rodney Cristófaro, proprietário da Rock and Beer. Onde é que fica a Rock and Beer, Rodney? Fica no Plaza Sul, No Plaza Sul. Shopping Plaza Sul, Plaza bairro Sul. da Saúde, São Paulo. Saúde, São Paulo. Plaza Sul, bairro da Saúde, São Paulo. Obrigado, Rodney, por ter Obrigado vindo. pela oportunidade, Um mais forte uma vez. abraço, um programa bastante interessante. Jaime Pereira Filho, mestre cervejeiro, um abração também, Jaime. Obrigado, viu, por ter vindo. O site é www.rockandbeer, né? É uma abreviatura do N, fica só o N, é o rockandbeer.net. Facílimo de guardar. Atenção que rufem os tambores mais uma vez para o kit cervejas que vai para o Antônio Tavares Dias, de São Caetano do Sul. Gente, tintim para vocês também. Muitíssimo obrigado a todos pela sintonia. A gente volta amanhã com um novo tema e novos convidados. Conforme o nosso querido Berlusconi fala lá na Itália, ci vediamo domani, bella. Tchau. Fui.